O fundo do poço é um lugar que não existe. A capacidade do ser humano de se adaptar às condições mais adversas é impressionante e é uma das razões pelas quais a nossa espécie ainda existe na face da Terra. É o nosso fortíssimo instinto de sobrevivência, que permite que nos moldemos às situações mais extremas e alheias à nossa vontade. Mas, como tudo na condição humana, eternamente paradoxal e contraditória, nossas maiores virtudes são também nossos maiores defeitos. Como o remédio e o veneno. Quase sempre o veneno nada mais é do que o remédio em doses cavalares. E o que era para ser fonte de bem-estar acaba se transformando em alimento para um calvário. Estou falando disso porque, ao longo dos anos, ouvi dezenas e dezenas de testemunhos de mulheres capazes de um amor incondicional, de uma solidariedade humana tocante, de um espírito de sacrifício descomunal, mas que exatamente por isso terminaram mergulhadas num sofrimento atroz pela pessoa amada. É quando o remédio vira veneno. Quando se perde a mão da dose e a compreensão de que a situação não irá prosperar, não importa quanto esforço, foco e dedicação você tenha. Porque quando a pessoa não se dá conta de ter atravessado a linha de autopreservação, por maior que seja o amor que se esteja experimentando, perde a noção mais importante, a de que o fundo do poço é um lugar que não existe. Pois essa mesma capacidade de adaptação que nos fez superar como raça uma era glacial é capaz de nos fazer aceitar como indivíduos o inaceitável por parte de uma outra pessoa. Uma vez cruzada a tal linha, os conceitos de autoestima e de respeito próprio vão todos para as cucuias. A partir daí, a pessoa começa a rodar, rodar e rodar numa espiral sem fim, achando que por tanta capacidade de autossacrifício, o outro irá em algum momento lhe dar valor e importância. E esse dia não chega nunca. Não chega em parte, às vezes, pela mesma capacidade de adaptação do outro, que pensa, ela é assim, quando na verdade você está assim. Outros porque pensam, ela faz porque quer, eu não pedi nada, e lavam as mãos em relação às suas renúncias e provações. Mas algumas vezes, infelizmente, é porque você está diante de um tremendo mau caráter e você mesma não consegue aceitar a ideia de ter se apaixonado por um. Qualquer que seja a razão, o final é sempre o mesmo. Você sai destroçada física e psicologicamente, quando não também financeiramente, enquanto o outro vai embora sem sequer um arranhão, em busca de uma nova vítima ou de uma nova Maria, mãe dos homens, que tudo aceita e tudo perdoa. Eu fico estupefato às vezes ao ler e ouvir e perceber o tormento e a violência aos quais se submetem algumas mulheres, tomadas por um espírito de sacrifício totalmente irracional e injustificável, em busca de uma compreensão ou um reconhecimento que não chegará jamais. As servícias emocionais e psicológicas às quais uma mulher imolada é capaz de se submeter desafiam seu próprio instinto de sobrevivência. E como se chega a esse ponto? Como é possível aceitar todas as provas de desamor às quais elas se defrontam cotidianamente por um silêncio, abandono e maus tratos? Os sumiços, as vigarices, as mesquinharias, as agressões físicas e verbais, as traições repetidas ao infinito, as bebedeiras, os vícios de toda a espécie, as mentiras mais deslavadas, tudo isso e mais se aceita na esperança de fazer sobreviver um amor que já não existe mais, se é que algum dia realmente existiu. E tudo isso por quê? Por achar que ainda não se chegou ao fundo do poço ainda. O fundo do poço não é um lugar, não é um piso, é um momento
no qual você decide se agarrar em algum ponto e resolve voltar à superfície. O fundo do poço é a hora em que você diz: não, daqui eu não passo, daqui não desço mais. O fundo do poço é uma atitude, o resgate de você mesma. O fundo do poço é o fim da sua simbiose com a fantasia ou com a ilusão de transformação da outra pessoa que nunca existiu ou que não existe mais. Portanto, não existe resposta para as perguntas: ainda dá para reverter? Quando será que ele vai entender? Quanto tempo demora para ele amadurecer? Será que ele não vê que ninguém é capaz de amá-lo mais e se sacrificar mais por ele do que eu? Será que ainda vale a pena continuar? Porque o fundo do poço é um lugar que não existe. Só se você chega ao fundo do poço na hora em que você diz: agora chega. Só você pode tomar essa decisão. Porque por maiores que sejam os seus sacrifícios, por melhores que sejam as suas boas intenções, não somos capazes de mudar ou transformar os outros singularmente. As pessoas mudam por uma conjunção de fatores, experiências e solicitações muito maiores do que o nosso esforço pessoal, por maior que ele seja. Porque as pessoas mudam quando elas querem, da mesma maneira pela qual você decide que chegou ao fundo do poço, querendo dar um fim. Quando a relação deixa de ser uma relação de troca, de enriquecimento emocional e espiritual recíproco, não há mais relação. Existe apenas a sua obstinação, seja lá por qual razão ou amor, em sustentar algo que já está extinto. É preciso não se deixar enganar pela nossa própria capacidade de adaptação, porque estamos nesse mundo para viver e não para sobreviver. Cada um de nós é capaz de brilhar com a intensidade do sol. Basta saber buscar a própria felicidade em si mesmo ou com quem quer e é capaz de compartilhar a própria vida conosco, e não com pessoas que são capazes de eclipsar a nossa luz interior, a nossa garra, a nossa vontade de viver. E por maior que sejam o seu amor e a sua capacidade de renúncia ou adaptação, não se esqueça: o fundo do poço é um lugar que não existe. O que existe é simplesmente a sua capacidade e a sua força para dizer basta.